Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Juliano Kubitsa, gerente de operações da Feeder Pescados. E o tema da nossa entrevista será como foram as vendas de pescados na Semana Santa. Juliano, já tem um tempinho que a gente não se fala, né? Como é que você está? Oi, Divino. Tudo jóia? Tudo bem. Né? Quase um ano aí de estrada depois do nosso bate-papo. Bom agora atualizar a conversa com você. Muitas coisas aconteceram de lá para cá ou não? Ah, sim, né? Para quem passou por pandemia, guerra na Ucrânia e tudo que vem acontecendo no mundo e no Brasil, a gente que está aqui na linha de frente de um agronegócio sabe bem o que é turbulência agora, né? Acho que a gente não sabia o que era turbulência até então. Oscilação de custos, preços, custos de produção, bastante coisa acontecendo aí o tempo todo. Inflação alta, né, cara? Inflação, frete que sobe, frete que desce, e milho que sobe, milho que desce. Por aí vai, né? Um ambiente conturbado aí nos últimos 3 anos, mas não deixamos de acreditar em nenhum momento. Me conta como é que tá a Feeder aí em Rifaina. A Feeder segue na sua rotina e com a sua visão, né? Que é permeada pelos princípios do grupo, nunca sabe, que aí parte para os 100 anos, né? A gente já está aí com o meu fundo aí mostrando isso, né? A gente está uma campanha rumo aos 100 anos e não é à toa, são 95 anos já de uma empresa extremamente sólida e resiliente, e ela reflete na Feeder, que é um dos filhos mais novos, essa forma de trabalhar de maneira segura, cuidando das pessoas, cuidando do ambiente. A gente fala muito aqui sobre bons resultados com pessoas felizes, né? E esse é um mantra, eu admiro muito, porque a gente realmente vive isso na prática, né? Não é marketing, não. A gente vive isso no nosso dia a dia aqui. Juliano, eu estive lá na MKSAB recentemente e eu fiquei impressionado, cara, com a estrutura que a MKSAB tem. Não só em termos de estrutura física, que é fenomenal, coisa de louco aquilo lá, mas na forma como os colaboradores expõem o trabalho deles, cara. Todo mundo assim numa alegria, né? Eles demonstram realmente que gostam de trabalhar ali, demonstram amor pela empresa, o amor por aquilo que fazem. Isso é uma coisa até de certo ponto rara, né, cara, hoje em dia. E é um privilégio para quem está dentro. Não canso de repassar isso também para todo o time, né? É algo que eu vejo nas outras unidades e aqui não é diferente. Uma empresa que dá valor para a equipe, né? Reconhece, paga em dia, né? Traz benefícios, e isso parte lá do nosso presidente, né? Não é algo aqui da Feeder ou tal, né? Ele sempre tem uma frase já característica, né? De que a gente tem que estar sempre sorrindo, e isso cria uma cultura realmente de ser, de gostar, né? Porque eles fazem o ambiente ser agradável. Eu estou aqui numa atividade que tem muito de campo, né? A gente fica aqui na fazenda de cultivo, é um ambiente aberto, muitas vezes hostil, né? Nem sempre o dia é fresquinho, né? Tem dia que chove, tempestade, sol rachando,
mas a gente cria as condições para que a nossa equipe desempenhe feliz, que acorde de manhã com vontade de trabalhar, né? Isso é algo que eu procuro também passar para o time e trazer para mim, né? Eu preciso acordar com vontade de trabalhar todo dia e aqui no grupo, eu há 3 anos já, mas temos aqui na Feeder N casos já de 8, 10 anos, e no grupo nem se fale, né? Tem alguns funcionários já lá com 30 anos de casa e felizes, né? Não É estão nem verdade, pensando em parar, né? Isso é super legal. é verdade. Meu amigo, como é que foram as vendas de pescados na Semana Santa? Hoje já é segunda-feira, nós já tivemos aí o domingo de Páscoa, o pessoal já volta agora, muita gente volta às atividades. Foi interessante, eu conversando com algumas pessoas semana passada a respeito de comer carne, né? Muita gente falou, É. não, eu estou guardando a quaresma, a Semana Santa, comendo peixe. Então, eu imagino que as vendas devem ter subido bastante. Como é que foram essas vendas? Existe uma sazonalidade muito forte ainda, por mais que ela não seja tipicamente religiosa como ela surgiu lá atrás, né? Sobre a abrir mão de comer carne vermelha. Lógico que a religião é extremamente forte ainda, o catolicismo, mas eu mesmo conheço muita gente que resolve fazer um período sabidamente comendo de uma maneira mais correta, se é que se pode dizer, mas é uma proteína de fácil digestão e os casos de sucesso em relação à saúde, à forma física, à perda de peso são inúmeros, né? A pessoa fica ali 40 dias sem carne vermelha, não que eu seja contra a carne vermelha, pelo contrário, né? Eu sou a favor de que a gente coma de tudo, mas efeitos positivos para a saúde, para níveis de colesterol e tudo mais, porque o peixe, a tilápia, né, que para mim, ela é light por natureza, né? A gente come e digere facilmente. A reclamação só é que dá fome muito rápido, né? Fala, eu comi tilápia almocei tilápia com salada, mas 3 da tarde eu já estava com fome. Mas aí tem que ter uma barrinha de cereal no bolso para compensar. Mas Essa, cresce, né? prote... Cresce bastante a venda. Essa proteína do peixe, ela tem muito mais a oferecer quando comparado, então, às demais proteínas, a bovina, suína e a de aves? São características bem diferentes, né? A carne do pescado, ela principalmente da tilápia, né? O peixe é muito abrangente a categoria, é difícil de cravar. Mas um filé de tilápia, o teor de gordura e proteína, o teor de gordura baixo, uma proteína boa, de alta digestibilidade. Então, realmente é muito favorável para quem, por exemplo, está com colesterol alto ou que não tenha hábitos tão saudáveis, né, de exercícios e tal. Você consegue manter uma dieta mais saudável quando comparado a você comer carne de bovino, suíno ou mesmo frango, né? A pele de frango é extremamente gordurosa, né? Então, um equilíbrio no consumo de proteínas, incluindo o peixe, pelo menos 2 vezes na semana, é bastante significativo para a saúde de quem faz isso. Mas eu acabei te interrompendo lá atrás, Juliano, e não te deixei responder se as vendas foram realmente satisfatórias. A ver, então, né, eu estava também, acabei não complementando, mas o hábito de consumo é muito forte e então as vendas crescem de maneira exponencial nos últimos 10 dias, porque que antecedem a Sexta-feira Santa. Então, porque todo o supermercado, o próprio restaurante, todo mundo reforça o estoque e a gente tem que trabalhar ali alguns dias antes disso acontecer, né? Vamos na Sexta-feira Santa entregar peixe para ninguém, né? Já foi. Então a gente vem ali com um ritmo mais forte desde que passou o Carnaval e nos últimos 10 dias até a Sexta-feira Santa
bastante intenso de entregas, despesas e tudo mais, né? A gente tem por característica vender muito produto fresco in natura, então isso não nos permite crescer tanto, porque depende de capacidade fabril também. Eu não consigo potencializar tanto, mas a gente, é lógico que faz um esforço extra aí nesse período, que a gente chama, fala-se muito que é o Natal do peixe. Isso mesmo. Mas, apesar dessa, às vezes, dificuldade de crescimento, a Peixe BR, até entrevistei o presidente da Peixe BR aqui recentemente, revelou um aumento de 2% na produção de peixes no Brasil ano passado, né? Com destaque aí para tilápia. Por que o brasileiro está comendo mais peixe? O que está levando o brasileiro a isso? Já que você mesmo colocou aqui, a questão religiosa já não é mais uma motivação tão grande. Olha, eu arrisco dizer que 2% é nada para uma cadeia tão que ainda engatinha frente às outras principais três, né, de suíno, bovino e frango. Mas teve um ano muito duro, o ano passado, a aquicultura, todas as cadeias, né, mas a aquicultura ela é menos consolidada. Então, teve um ano muito duro e isso fez, no segundo semestre, despencar os volumes produzidos. Então, a gente cresceu só 3%, porque vinha crescendo 10, 12, 13 já há alguns anos. E a questão do consumo, mas que vem crescendo, ele é reflexo de disponibilidade. Né? Nunca comeu muito peixe porque também nunca teve disponível. O Brasil até hoje é um importador de pescados. A nossa balança comercial ela é negativa no pescado, porque a gente traz salmão, merluza e N outros produtos de fora. E não tem tanta disponibilidade assim quanto a gente tem de outras proteínas. E por outro lado, a disponibilidade de outras proteínas é muito grande por ser um celeiro de produção aqui, né? Nós estamos sempre entre os maiores do mundo, né, de produção de frango, de boi. Então isso pesa muito no peixe, porque o bolso ou o prato do consumidor ele vai ser dividido ali ao longo do ano entre as proteínas. Dificilmente ele vai comer mais ou menos proteína a partir de uma determinada faixa de renda. E quando você tem disponibilidade, tem um custo competitivo, esse prato começa a ser mais dividido com o peixe. Né? Vai comer um pouco menos de frango ou um pouco menos de carne bovina e vai comer um pouco mais de peixe. Mas não tem como comer mais peixe fora tudo que já se come de carne aqui. E é isso que vem acontecendo. Um restaurante, por exemplo, enquanto não existia uma oferta constante da tilápia ali, que chega para ele toda semana, muitas vezes, dependendo do que se tem de cardápio, não dá para colocar. Como é que eu vou pôr no cardápio se eu não sei se vai ter? O peixe sofre muito com isso. Né? Sofreu muito com isso por muito tempo, e aí para o peixe de mar sofre ainda. Né? Eu não sei se eu vou ter, eu vou pôr lá um robalo no meu cardápio, mas e se não vier o robalo? Eu vou deixar o cardápio sem? Né? A tilápia ocupa esse espaço muito bem, os volumes de produção são grandes, então ela gradualmente vai aparecendo até no boteco da esquina. Se você for lá, tem uma isca de tilápia frita já, né? Porque tem sempre. Então, criam-se os processos, os pratos, e eles passam a fazer parte da rotina. E é isso que alavanca muito o consumo e, por consequência, estimula a produção. É engraçado isso, porque o Brasil tem tanta água, né? Tem uma costa marítima muito grande, tem grandes represas, grandes rios, né? Boa parte da água doce do mundo está aqui com a gente. E em alguns outros setores em que a gente é negativo na balança, como por exemplo o trigo, existe um incentivo hoje de pesquisa, existe um incentivo da Embrapa para que se aumente a produção de trigo, né? Para que a gente chegue a ficar até superavitário. No caso do peixe, isso não acontece também não existe esse incentivo.
já que a gente tem tanta água? Olha, existe alguns incentivos, sim, mas, ao meu ver, ainda não no patamar ideal, quando compara com outras cadeias também. O Brasil tem uma quantidade muito grande de produtores de peixes e a grande maioria deles é de pequeno porte. Então, para esse pequeno produtor que compra a ração, ele não faz uso de impostos que a ração tem, né? Essencialmente PIS e COFINS. Então, e a ração do peixe, para mim, absurdamente, mas vamos lá, ela é tributada em PIS e COFINS. Né? E a ração do frango e do suíno não. Então, isso gera um impacto que eu entendo que poderia favorecer principalmente os pequenos produtores e deveria ser uma pauta imediata para o recém-criado Ministério da Agricultura e Pesca. Uma solução que se arrasta aí por muitos anos e ainda não não veio à tona. Por outro lado, existem sim incentivos. Um deles é o chamado drawback, que permite a gente comprar ração e insumos sem tributação para o produto que foi exportado. Então, para os exportadores, são alguns já no país fazendo, existe essa opção. E também, aí, dependendo de cada estado, existem incentivos com relação à tributação. Mas, ao meu ver, a gente ainda tem um importante ponto aí para resolver, que é essa tributação da ração do peixe, que já deveria ter sido sanado. Ô, Juliano, por que você acha que existe essa, eu não sei se eu posso utilizar essa palavra, discriminação em relação à cobrança dos impostos, já que é um setor tão importante e que tem tantas pessoas que dependem da piscicultura? Provavelmente, quando foi retirada essa tributação de PIS e COFINS das rações, a cadeia do peixe ainda era muito pequena, não participou da discussão, e isso passou praticamente desapercebido, né? E hoje a gente já tem uma cadeia muito mais consolidada, a produção de aquicultura do Brasil já passa de 800 mil toneladas e está em vias de atingir 1 milhão de toneladas, então agora, e também é a atividade que tem o maior número de pequenos produtores, porque é muito comum você ter ali o produtor com alguns tanques redes, um lago, que faz todo sentido, né? O poder produzir num custo um pouco melhor, isso vai alavancar a produção, né? Porque ele vai ter condição de girar mais, a gente vai ter um peixe um preço melhor, consequentemente estimula o consumo também, mas é algo que está em pauta, né? A Peixe BR já formalizou essa pauta para o recém-impossado ministro André. Também, pegando aí o gancho, a questão da liberação do pescado brasileiro na Europa, que está bloqueado desde 2018, a gente não pode exportar para a Europa, mas são assuntos chave para que a gente possa dar mais combustível aí para o produtor de peixe brasileiro. Você acha que a gente vai conseguir essa liberação em curto prazo? Olha, eu acredito que sim, mas eu acredito que sim desde 2018, então a gente começa sou um otimista, mas eu achei inicialmente, quando isso aconteceu, que era algo temporário, né? Foi fruto de problemas em barcos pesqueiros, né? Não tem nada a ver com a agricultura, e a agricultura caiu junto aí nessa restrição, e faz falta, né? Por mais que a Europa não seja um grande consumidor de tilápia,
é uma região muito grande, com muita gente, e sem dúvida é um mercado não só para o nosso filé, mas para a pele da tilápia, para os subprodutos, né? Nós temos aqui farinha, óleo, e isso pode ser vendido para o mundo todo. Então, é um mercado importante aí que espero que esse ano a gente consiga voltar a atuar. Quem são os mercados que nós atingimos hoje? O Brasil, principalmente nos filés e peixes viscerados, congelados, ele atinge principalmente o mercado norte-americano, que é disparadamente um grande consumidor de tilápia. Eu fiz aqui uma conta rápida, e os Estados Unidos consomem por ano, se a gente pegar em equivalente de matéria-prima, cerca de 2 milhões de toneladas de tilápia. Eles demandam isso para o mercado, um mercado gigante, muita gente, tem poder aquisitivo para isso também, e tem hábito de consumo de pescado também, né, o que é relevante. O pescado briga muito mais nos Estados Unidos com a carne, com o frango. E então, essencialmente, é um grande consumidor e um pequeno produtor. Eles quase não produzem. Então, depende muito de importação. Metade dessa importação hoje é China, um pouco mais da metade. E um importante fornecedor norte-americano, principalmente para produtos frescos, em virtude de proximidade, e que está no mesmo patamar que a gente, é a Colômbia, Honduras, Costa Rica, que hoje são maiores que o Brasil em volume exportado para os Estados Unidos. Não produzem mais tilápia que a gente, mas exportam mais que a gente, porque são cadeias, no caso deles, criadas para exportação. Porque os mercados internos desses países são muito mais comedidos quando comparados ao brasileiro. Mas, essencialmente, Estados Unidos, Canadá e as farinhas dos pescados brasileiros são exportadas para o mundo todo, né? A gente exporta até para a própria Venezuela, que é vizinho, América Central, Ásia. Depende muito de quem quer, né? Então, como existe produção constante, a gente tem essa disponibilidade, vem negociando já são mais de 10 países que a gente atendeu nos últimos 24 meses. Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia, né? E se alcançar esse aumento que se estima, o país vai subir para a terceira posição em coisa de 7 anos. O que isso pode representar, o Juliano, em termos de arrecadação para o país? É difícil falar até sobre arrecadação. Eu voltaria mais a resposta para se a gente atingir, por exemplo, 1 milhão de toneladas de tilápia por ano, né? Hoje a gente está postando umas 600, nós estamos falando de um volume de empregos nessa cadeia muito grande. E sem olhar para fora, né, sem depender de um mercado externo, mas olhando para dentro de casa, estimulando o consumo, porque isso alavanca toda a cadeia, né, o produtor de alevino, o produtor de ração, a gente precisa de mais consumo. E como somos 220 milhões de pessoas, né, mais ou menos, se aumentar 1 quilo por pessoa, ou 2 quilos por pessoa, potencializa tanto o aumento que a velocidade com que isso acontece tem que ser, inclusive, gradual, porque se a gente perde a mão, estimula muito o consumo de peixe, todo mundo triplica o consumo de peixe, o Brasil vai importar peixe do que é lá, porque não tem aqui, né? São 220 milhões de pessoas, se aumentar 2 quilos por pessoa, nós estamos falando quase no volume de produção de tilápia do Brasil, em aumento, né? Mas é aquela história, né? A gente volta lá para a aula de marketing, né? Produto, preço, praça e promoção, né? Os P's. Se a gente estimular o consumo, vai ter que ter mais produto, isso estimula o produtor, as cooperativas que vêm ali
forte no crescimento, né? Eles são verdadeiros colossos de produção numa região fria, é uma coisa impressionante. Então, ao meu ver, o Brasil tem potencial não só para buscar lá a terceira posição, não que isso seja algum... Eu acho que a gente tem que ser o melhor, não o maior. E tem que ser lembrado como a melhor tilápia do mundo. Mas a disponibilidade de água, de insumo para ração, inclusive o mercado interno que a gente tem aqui, esses pontos unidos fazem o Brasil ser potencialmente o maior produtor de tilápia do mundo, o maior exportador, assim como faz em outras cadeias. Mas isso passa por uma questão de curva de aprendizado, de volumes e tudo mais, né? Eu sempre falo, muita gente fala, como é que você foi parar na tilápia, né? Quando me formei em 2002 em veterinária, e quando eu comecei a atuar com isso, era uma cadeia que quase inexistia, e eu não imaginava o que ia acontecer. Mas a curva de aprendizado de lá para cá, do setor que eu tive o privilégio de acompanhar, é muito grande, né? A gente, por uma escala de dimensão, esse ano é muito prático, na época, os primeiros tanques redes que eu vi, eles tinham 1 por 1 metro, com 300 quilos de peixe dentro, né? Então, hoje, você vê indústrias abatendo 100, 150 toneladas por dia. Imagina se fosse em tanquinhos desse tamanho, seria um verdadeiro desastre, né? Ou a gente ia empregar um zilhão de pessoas, porque era totalmente improdutivo, mas ajustado à condição que se tinha na época, que abatia, sei lá, 1.000 quilos no dia, então você tinha lá 2, 3 tanques, né? Hoje está todo mundo partindo para volumes maiores e isso cada vez mais é fomentado pelo consumo. Juliano, foi muito bom conversar com você. Entender que depois de um ano da nossa última prosa, o setor enfrentou muitas dificuldades, mas olhando para frente, ele tem muito a crescer, tem possibilidades enormes. E como você disse, tem que ter até uma certa parcimônia, porque se aumentar o consumo muito, acaba criando até problema. Prazer falar com você mais uma vez. Ano que vem, vamos ver se a gente joga aquele roadshow aí, Rifaina, viu? Para a gente poder fazer uma visita aí. Obrigado. Tem uma parmejana de tilápia famosíssima aqui que você precisa experimentar. Vamos conhecer. Um abraço, meu amigo. Um abração, Divina. Hoje eu conversei com o Juliano Kubica, gerente de operações da Firme Pescados, que fica lá em Rifaina, no estado de São Paulo, lugar que eu quero muito conhecer. E nós falamos sobre como foram as vendas de pescado na Semana Santa e também o momento atual, né, dessa atividade tão importante no Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe com as pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.